ver uma ave com o protozoário. Lembra que na biologia da conservação o que eu faço não é estudar grupo nenhum. Eu sou especialista em grupo nenhum. O que me interessa são estudar os padrões biológicos. Né? Então, o que é um padrão? É algo que se aplica tão bem ao protozoário quanto à ave, quanto ao macaco, ao elefante, à planta, tudo. Então a gente vem fazendo o mesmo estudo, com um cenário muito interessante. Né? A gente estuda uma ave, né, que é o guará. Olha uma foto aqui. Esse bicho, durante muito tempo, ficou extinto dessa região aqui, que é a região de Guaraqueçaba. Aliás, ele ficou extinto de todo o litoral brasileiro, só do norte, no extremo do Nordeste, no extremo norte do Nordeste e no norte que ele ocorria. Mas na década de 50, algumas espécies foram soltas aqui em São Paulo, né? Na região de Cubatão. E depois elas foram aumentando muito. Então, na verdade, na década de 60 registrou-se 18 casais, foi aumentando muito até em 2010 elas começarem a aparecer aqui no sul do Brasil. Hoje elas ocorrem em todo o litoral sul do Brasil, até Santa Catarina. Bom, uma das perguntas que eu mais respondo é: por que essas espécies desceram para o sul e não subiram para o norte? Né? Na imagem dá para ver claramente por quê. Né? Se a gente olhar aqui para São Paulo, de São Paulo para baixo é muito mais verde do que aqui. Né? Ou seja, não significa que essas espécies, ou que essa espécie, também não migrou para o norte. Porque não dá para imaginar que elas fizeram lá um estudo prévio da área para ver onde elas iriam. Né? Não dá para imaginar isso. Fizeram lá um congresso, uma reunião. O que provavelmente ocorreu foi o quê? Os bichos que vieram para cá encontraram as condições ambientais ideais para a sua sobrevivência. Esse bicho é um bicho muito especialista. Ele depende de condições ambientais muito restritas. Então, os que vieram para cá encontraram alimento, encontraram um ambiente não poluído, e não tinha barreiras que impedisse que ele chegasse até aqui. Provavelmente os que vieram para cá não encontraram, ou tem algo que impeça deles de chegarem para cá, o que é pouco provável, porque não há nenhuma grande montanha aqui, né? As montanhas que tem essa aqui, a Serra do Mar. Né? Então, é provável que não tenha barreira geográfica, mas cadê as condições ambientais? Aqui a área é muito mais poluída, por exemplo. Né? Então, esse bicho provavelmente tem dificuldades. Quando chegou aqui, não encontrou as condições ambientais. Isso é tão coerente que depois que esse bicho começou a ficar comum aqui no sul do Brasil, várias tentativas de soltá-los, de capturar aqui, de soltá-los aqui, foram feitas e nenhuma deu certo. Significando o quê? Que não é um problema de barreira, não é um problema de acessibilidade, é um problema de faltar aqui ou as condições físicas ou as biológicas para esse bicho sobreviver e prosperar. Né? O que a gente está estudando efetivamente agora? Um estudo de longa duração. Como eu disse para vocês, essa espécie ela ficou 40 anos extinta dessa região. Muito bem. Nesses 40 anos, outras espécies ocuparam os nichos ecológicos deixados por essa. Para essa espécie voltar,
alguém vai ter que sair, ou reduzir pelo menos, né? Já que a cada ano esse bicho prospera mais. Então, quando eu comecei o estudo, eu via 5, 6 desses animais, hoje eu vejo 700, 800, 1000. Né? Então, o que a gente está estudando é quais espécies vão ser mais afetadas pelo retorno do guará. O que eu espero, usando a base teórica, por isso que a gente falou, que sejam as espécies mais próximas geneticamente, aparentadas. Né? Nesse caso, é esse aqui, o coleireiro é o bicho mais próximo ao guará que a gente tem, mas as garças também. Né? Então a gente está avaliando os padrões de como é esse comportamento ao longo do ano, ao longo do próprio estuário. Né? No início, por exemplo, a gente não via essa espécie o ano todo. Hoje a gente já vê o ano todo ocorrendo lá. Então, o que a gente tem feito é, a cada viagem, a cada expedição que eu faço, né, a gente registra os pontos de avistamento dessas espécies. Aqui é um mapa de avistamento de só 3 espécies, né, os varás, os coleireiros e as garças, a garça real. Então vejam que há uma grande concentração nessa região, que é a região que tem mais abundância de alimentos, como é por acaso. Né? Então o guará ele chega, ou ele pode chegar em qualquer lugar, mas aqui é onde tem maior concentração de alimentos para ele. Vejam que o coleireiro, que é a espécie mais próxima, tem alguma sobreposição aqui, mas ele consegue se espalhar mais no estuário. Essa é uma forma de diminuir a competição. A garça moura consegue ir mais longe ainda, porque é um bicho grande, né? Voa muito, então ela tem uma distribuição mais ainda, mais extensa. Bom, então esse tipo de coisa que a gente está avaliando, é claro que cada vez que eu vou lá, os dados que eu pego é como se fosse uma fotografia que eu tirei naquele momento. Não dá para eu afirmar nada com uma vez no campo. Né? Não dá para afirmar nada se eu for vários anos no mesmo mês, no mesmo período. Então o que a gente faz? Quanto mais tempo de coleta de dados, mais confiável é a minha resposta. Né? Então, eu não tenho condições, embora eu adoraria, de ficar lá o ano inteiro, né? Ou de ir lá todo mês, que é muito longe. Né? Então o que eu faço? Sempre que eu posso ir, eu vou alterando os meses, porque aí eu posso ter uma noção se o que eu estou vendo, depois que eu juntar as várias fotografias e formar o meu filme, eu vou ter a noção de como são esses padrões, ou se existe padrão ainda, né, na distribuição geográfica que é falada dessa espécie. Por exemplo, os 3 primeiros anos, como eu falei, a gente quase não via espécie lá ainda. Hoje a gente já vê um muito grande. Então, todo esse trabalho baseado nas aulas que eu estou dando aí para vocês. Né? Professor, aqueles dados que aparecem antes de 2010, você encontrou esses dados em literatura? Isso que é importante, né? A gente ler para a gente entender. Eu não saberia disso, né? Se outras pessoas não tivessem feito esses registros anteriormente. Por isso que a literatura é muito importante. Então, pessoal, vejam bem, eu fiz algumas perguntas para vocês no início. Vou respondê-las agora. A primeira pergunta é: como podem conviver tantas espécies no mesmo lugar? Como é que muitas espécies podem viver no mesmo lugar e, principalmente, espécies com parentesco evolutivo? Então, por exemplo, como é que o guará e o coleireiro podem coexistir se eles são primos próximos e se são primos próximos, tem nichos ecológicos sobrepostos?
Né? O que explica lá? Isso pode ser explicado por 4 coisas importantes. Primeiro, o tamanho da área. Usando o exemplo que eu falei, a gente está falando aqui do terceiro maior estuário do mundo, uma área de mais de 600 km². Então, o tamanho da área pode possibilitar que você tenha 2 espécies aparentadas, porque eles podem, como a gente vê aqui, ó, rapidamente, eles podem evitar a competição se espalhando mais ou se concentrando. É claro que se você não tivesse toda essa área aqui, se a gente tivesse só essa área preservada, provavelmente ou nós não teríamos 2 populações abundantes, ou apenas uma delas ia ocorrer. Então essa é uma explicação. A segunda possibilidade é quando a gente tem recursos em abundância. Ou seja, além da área ser grande, você tem muita comida disponível, tem muita área propícia para fazer ninho. Vamos botar esse exemplo. Lembre-se que a competição na natureza sempre se dá por recursos. Quanto mais recursos disponível você tiver, menor será a competição. Quanto menos recursos disponíveis você tiver, maior será a competição. Então a competição ela se dá por recursos. Se eu tenho muitos recursos, eu posso ter muitas espécies, inclusive aparentadas, que elas vão existir, porque a capacidade de suporte do ecossistema vai lá em cima. Né? Então, muito alto. Uma outra razão é a heterogeneidade espacial, ou seja, quanto mais heterogêneo for o ambiente, mais espécies ele pode suportar também. E aí essa heterogeneidade tem muito a ver com a especialização. Né? Então o estuário ele é sempre um local rico em espécies, por quê? Porque ele tem água doce, ele tem água salgada, ele tem água salobra, ele tem água com diferentes níveis de salinidade, ele tem rio, mar, lagos, tem floresta, tem mangue, tem restinga, tem floresta de baixada, tem floresta mais alta. Então vejam a quantidade de ambientes diferentes que um estuário distante de um local tem. Isso possibilita que algumas espécies, por exemplo, vão viver no mangue, outras vão viver na restinga, outras vão viver na floresta, nas árvores. Algumas vão viver mais perto da água do mar, água mais salgada. Outras vão viver mais próximas à água doce. Mesmo dentro desse gradiente de salinidade, a gente pode ter diferentes espécies ocorrendo ali. Então, isso gera uma especialização. Né? É outra forma de diminuir a competição. Isso é muito forte nas florestas tropicais como um todo. As florestas tropicais, elas concentram 50%, aproximadamente 50% das espécies terrestres conhecidas. Né? E a maior parte dessas espécies, ou isso é possível, por conta desse cenário. Muitas populações se extinguiram, principalmente por conta da redução do tamanho da área. A gente já perdeu, estima-se, metade das florestas tropicais do mundo. Aquelas espécies que só viviam nesse ambiente desapareceram também, ou aquelas populações. Né? Florestas tropicais são um dos ambientes mais ricos em recursos, um dos ambientes terrestres mais ricos em recursos. Por quê? Porque a gente viu isso lá na aula de geografia, né? Nas áreas tropicais é onde há maior incidência de luz. Logo, esses ambientes vão ter muita fotossíntese, que significa produtividade, muita planta com fruto
servindo de alimento para um monte de espécies. Florestas também são ambientes heterogêneos, essa é uma outra coisa que a gente viu na biografia. Então, quando a gente entra em uma floresta, você tem vários micro-hábitos diferentes e muitas espécies florestais são altamente especializadas. Então, só podem conviver muitas espécies no mesmo lugar se essas características estiverem presentes, tá? Ou algumas delas, né? Claro que isso vai depender das condições aqui. Principalmente espécies aparentadas evolutivamente. Então, essa uma segunda pergunta que eu fiz, né, é que espécies podem conviver no mesmo lugar? Bom, eu disse anteriormente que pode ter muitas espécies naquele cenário. Agora, quais são essas espécies? Lembrando que se eu tenho duas espécies com nichos ecológicos iguais, quando eu coloco uma com a outra, o que ocorre? Uma área de sobreposição desses nichos. E é nessa sobreposição que eu tenho competição. Então, em qual desses dois cenários aqui, o da esquerda ou o da direita, a competição é maior? Esquerda. Da esquerda, por quê? Porque os recursos que eles vão estar dividindo, que eles vão estar utilizando, vai ser. A área dos recursos que eles vão estar utilizando vai ser maior. A área de sobreposição dos dois é maior. Isso mesmo. Tá? Então, a primeira possibilidade de que espécies podem conviver num determinado local é, primeiro, as que não compartilham os mesmos recursos, ou seja, aquelas que não competem. Competição é zero ou competição muito baixa. Beleza. Não, elas podem coexistir. Onde há menor sobreposição de nichos, né? Então tem alguma competição, mas a competição é pequena, isso não impede a coexistência. Ou se elas forem filogeneticamente mais distantes. Então, quanto mais distante, podem ser duas aves, mas duas aves, por exemplo, de ordens diferentes, competem menos do que duas aves de famílias diferentes. Né? Então, quanto mais distante filogeneticamente elas forem, maior a chance de ambas sobreviver no mesmo lugar. Por quê? Porque o nicho ecológico é um atributo que é resultado do genótipo. Quanto mais distantes são as espécies, mais diferente será esse genótipo, consequentemente mais diferente os nichos ecológicos. Tudo bem? Então, essa foi a segunda pergunta. Né? Por isso que a gente não tem os 4 nucleões no mesmo lugar. Ou a gente não tem onça e guepardo no mesmo lugar. Por que tem onça só no Brasil, na África, ou tem leão na África e não tem aqui? Porque leão e onça, por exemplo, são do mesmo gênero, né? Então competiriam muito. Os planos precisam de grandes áreas para ocorrer, porque são animais de cadeia, né? No cenário atual, isso seria ainda mais difícil. Correto? A outra pergunta que eu fiz é por que é mais fácil perder espécies do que recuperar? Por que é mais desafiador a gente recuperar uma espécie que está entrando em extinção do que evitar essa extinção? Como eu disse para vocês, cada espécie depende de um conjunto de variáveis. Aqui eu estou mostrando apenas 3 variáveis, por exemplo, que é pH, salinidade e temperatura. Para cada variável dessa, existe um limite mínimo
e o limite máximo, que é o que a gente chama de limites de tolerância, que podem ser curtos, que a amplitude, quer dizer, a distância entre esses dois limites pode ser pequena ou pode ser grande. Que é isso que a gente chama de limite hipervolumétrico, né? Aqui com apenas 3 variáveis. Nenhuma espécie só depende de 3 variáveis, né? As espécies todas vão depender de dezenas de variáveis lá. Acontece que, para uma espécie declinar ou desaparecer, basta que uma dessas variáveis seja alterada. Passe esses limites, ou para baixo ou para cima. Então, por exemplo, para a temperatura, aqui é o limite mínimo, aqui é o limite máximo. Esse é o limite mínimo, aqui é o limite máximo. Então, esse aqui é o atributo temperatura. Vamos supor que esse ponto aqui seja 10 e esse aqui seja 20. Se a temperatura desse ambiente passar de 20 ou passar de 10, ou mais de 20 ou menos de 10, mesmo que todas as outras condições se mantenham dentro do limite de tolerância, essa espécie vai desaparecer. Então basta um dos componentes do limite dela superar os limites de tolerância para cima ou para baixo, que essa espécie desaparece. Agora, para a gente recuperar uma espécie, não basta recuperar 99,9% desses limites, tem que recuperar 100% desses limites. Então, é muito mais fácil você perder em 100, você perder 1, do que repor, sei lá, se você perdeu 10, repor 10 que você perdeu. Então, o nosso desafio, a gente tem histórias de sucesso, vamos ver algumas, mas é muito menos do que histórias de declínio. Então, a gente tem muito mais espécies ameaçadas de extinção do que exemplos de espécies que a gente conseguiu recuperar. Quanto mais indivíduos desaparecem, quanto maior é o declínio de indivíduos de uma espécie, mais difícil é de recuperar. Se uma espécie se extinguir completamente da natureza, embora a gente tenha casos de sucesso, é ainda mais difícil a gente recuperar essa espécie. Embora tenhamos alguns poucos exemplos aí. Então é muito mais fácil perder do que ganhar. Então a gente tem que atuar sempre, a biologia da conservação atua sempre tentando evitar esse declínio. E se a gente vê que o declínio está cada vez maior, agir mais rapidamente ainda. A gente vai ver isso na disciplina de biologia da conservação, Dependendo da inclinação da perda de indivíduos, se a inclinação for muito alta, muito grande, cada vez que essa inclinação aumenta, fica mais difícil da gente proteger essa espécie. Por isso que a gente precisa agir rápido. Sempre, e é por isso que é importante que a gente mapeie sempre as condições do máximo de espécies possíveis. Por isso que existem as chamadas listas vermelhas de espécies ameaçadas, que são feitas a nível mundial pela IUCN, os países têm os seus, mas é importante que os estados também tenham. Porque lembra, o caso do guará, uma espécie pode estar ótima, se a gente considera o país inteiro, e ela pode estar extinta em alguns locais. Essa extinção, que a gente chama de extinção local, que é a extinção de populações, ela é dramática, porque a gente vai perdendo variabilidade genética e vai ter cada vez menos indivíduos dessa espécie, que é o que ocorre normalmente hoje. Mas, por exemplo, a espécie ela não pode se adaptar? A aula anterior, adaptação
adaptação só ocorre dentro dos limites de tolerância. Se é 10 e 20, a adaptação dela, a não ser que ela sofra alguma modificação genética, pode ocorrer demais, em escala de centenas de anos, ela só vai sobreviver e se adaptar dentro desse limite que está geneticamente programado. E a capacidade de adaptação de uma espécie está programada geneticamente. Se uma espécie tem limites de tolerância com uma amplitude desse tamanho, ela sobrevive mais às alterações ambientais. Se uma espécie tem limites de tolerância com uma amplitude desse tamanho, ela não sobrevive a muitas alterações. São especialistas não. E aí, como a gente avalia a qualidade do ambiente, se a gente conseguir sobreviver, se a gente conseguir. Como avaliar a qualidade do ambiente onde pretende se reintroduzir uma espécie na natureza? O que é reintroduzir? Reintroduzir é quando uma espécie está extinta na natureza, mas a gente tem essa espécie ainda em cativeiro. Então, uma espécie pode estar extinta na natureza ou extinta. Quando a gente fala que uma espécie está extinta, significa que não existe mais em lugar nenhum indivíduos dessa espécie, nem em cativeiro. Quando a gente diz que uma espécie está extinta na natureza, significa que ela não existe nenhum bicho solto no local onde ela evoluiu naturalmente, mas existe bichos de cativeiro. Então vamos lá, vamos supor que subiu tudo. É o caso dessa espécie aqui, o condor o condor californiano, essa aqui. Esse bicho, ele foi completamente extinto da natureza na década de 90. Na verdade, ele chegou numa situação tão crítica no início da década de 90, que só tinham 6 bichos na natureza e 4 potencialmente reprodutivos. Ou seja, esse bichinho desapareceu, não tinha como, né? 6 indivíduos, só 4 se reproduzindo, por mais que eles colocassem ovos, na natureza a maioria dos ovos são predados, depois esse bichinho desapareceu. O que os biólogos norte-americanos, esse bicho é lá dos Estados Unidos, da Califórnia. O que os biólogos resolveram fazer? Vamos pegar esses 3 últimos bichos e trazer para cativeiro. Qual foi a ideia dele? Se eu conseguir fazer esses bichos reproduzirem em cativeiro, todo ovo que nascer, ele vai ser 100% protegido, ele não vai ser predado. Porque em cativeiro, esses ovos são levados para incubadoras, né? Enfim, tem 100%. Então, ao invés de você ter 10% de sucesso reprodutivo na natureza, aqui você vai ter 100%. Bom, primeiro desafio, deu certo. Então, eles conseguiram reproduzir esses bichos de cativeiro. Chegaram a um número ótimo lá. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil agora com a ararinha azul. A ararinha azul, em 2000, o último animal visto na natureza foi em 2000. Depois disso, nunca mais se viu ararinhas azuis na natureza. Só que a gente tem muitas ararinhas em cativeiro, exatamente porque uma das causas da extinção dela foi o tráfico internacional. Então, em cativeiro tem muito. No caso do condor não foi tráfico, né? Foi condições ambientais, principalmente doenças transmitidas por agrotóxicos. Bom, esses 2 cenários, no princípio, são o mesmo. Os bichos se extinguiram na natureza, mas têm um bom potencial cativeiro. Se reproduziram, ótimo. Eles têm muita ararinha, muitas criadas, né? Ararinhas azuis de cativeiro, muitos condores de cativeiro. Agora, é só pegar eles e soltar? Não. Por quê? Não adianta, por exemplo, eu preciso saber se as condições ambientais, volta lá no início da aula de hoje, lembra? Se as condições ambientais e biológicas ainda estão lá, mesmo sem a espécie. Não adianta eu soltar a espécie, por exemplo, e as condições ambientais terem sido
sido alterado. Mas como eu avalio isso se eu não consigo saber tudo sobre o nicho da espécie? Bom, como eu posso fazer isso? Usando, então vou lá, eu posso soltar 10 e ver se eu vou sobreviver, depois eu solto mais 10. Poderia ser isso. Só que bichos muito raros, qualquer um que você perde é um prejuízo gigante. Então, qual a outra forma de eu fazer isso? Soltando na natureza espécies que teriam, em tese, as mesmas exigências que aquela espécie que desapareceu. Que espécies são essas? Independente de ser A, B, que espécies são essas? São as espécies aparentadas evolutivamente, que é o que a gente chama de equivalência ecológica. Então vamos lá, o que você fez nos Estados Unidos? O condor californiano, o mais próximo vivo dele é um condor andino, que não está ameaçado de extinção. Né? O que os caras fizeram? Vieram aqui nos Andes, pegaram condores andinos e soltaram na área de ocorrência do condor californiano. Bom, beleza, sobreviveram. Agora eu posso soltar o californiano? O que eu tenho que fazer? Tem que tirar o andino, exatamente. Por quê? Porque se eu soltar o californiano com o andino lá, eles vão competir, provavelmente o andino vai ficar. O andino não é isso, e quando eu solto um bicho na área geográfica diferente da original dele, a gente chama isso de introdução. Isso não é reintrodução. Né? Tem 3 coisas na natureza. Ó. Reintroduzir, que é quando a gente solta o bicho quando não existe nenhum na sua área geográfica original, quando não existe nenhum mais lá. A introdução, quando a gente solta o bicho fora da sua área geográfica original. E o revigoramento populacional, que é quando a população está muito pequena, eu solto o bicho de cativeiro, mas ainda tem alguns na natureza, é o caso do mico-leão. Por isso que é muito mais fácil salvar o mico-leão do que salvar quem vai extinto completamente. Revigoramento populacional. Bom, mas o caso do condor californiano e da ararinha azul são exceções. E são casos de muito sucesso. Por quê? Porque é muito difícil reproduzir espécies no cativeiro, principalmente espécies especialistas. E por que é muito difícil? Porque, diferente de nós, que podemos fazer sexo em qualquer hora, qualquer lugar, sob qualquer condição, mesmo assim nem sempre a gente reproduz, né? Você tem o ciclo biológico e tal, a maioria dos bichos não fazem. A maioria dos bichos não fazem sexo em qualquer lugar, em qualquer período do ano, sob quaisquer condições. Muitas vezes, os ciclos reprodutivos dessas espécies estão muito atrelados às condições ambientais, que é muito difícil a gente reproduzir cativeiro, sobretudo porque a gente não sabe quais são essas exigências. Então, por que o panda gosta? Como é que o panda gosta de fazer sexo? Pô, não dá para perguntar para ele. Aí, o que você gosta? Quer um filminho para melhorar? Uma fotografia? Qual panda você atrai mais? Não dá. Não dá para a gente fazer essa negociação. Né? Então, a gente aposta em algo que hoje é muito comum. Não sei se vocês... Certamente vocês não conheceram porque eu sou muito nova. Mas um zoológico de hoje é completamente diferente do zoológico de 20, 30 anos. Hoje, a gente tem o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Tanto é que nem se fala mais de zoológico, né? Se fala de jardins e parques zoológicos. Por quê? Porque o que a gente tenta é reproduzir as condições ambientais dos bichos e cativeiros para ver se eles se animam. Mesmo assim, tem uma história muito curiosa de chimpanzé, porque a gente ainda tem que se preocupar com a seguridade, né? Você tem que saber
Se os bichos que você está estimulando o cruzamento, eles são parentes ou não. Se não é primo com primo, porque senão você fica meio suscrito todo tipo. Aí, mas dá para os bichos escolherem? Bom, chimpanzé, teoricamente dá. Chimpanzé é muito inteligente. Vocês sabem, mas chimpanzé, inclusive, aprendem linguagem de sinais. E conversam com os pesquisadores. Fizeram um experimento muito legal. Tinha uma fêmea nos Estados Unidos e mostraram para ela imagens de vários machos que estavam zoológicos pelo mundo e ela escolheu um deles. Bom, ótimo, né? Vai ser beleza. Quando o bicho chegou, ela recusou ele. Ele estava com um odor Então não é simples, é muito difícil. Tanto é que você pode ver que é matéria de jornal. Nasceu um pano, não sei o quê, nasceu. Isso é realmente muito difícil. Então, por isso a estratégia sempre é evitar a extinção. Só para terminar, desculpa aqui, está em inglês, mas enfim, olha. Com o aumento do risco de extinção, a gente tem que aumentar as nossas estratégias de conservação. Uma delas é a translocação, ou seja, eu posso pegar um indivíduo de um lugar, levar para outro, ou essa translocação de cativeiro para a natureza. Né? Para aumentar o sucesso dessa translocação, a gente tem que considerar um monte de coisas. A personalidade que os animais têm, os melhores indivíduos, os melhores aqui no sentido de mais saudáveis, e a alta diversidade comportamental que os bichos têm. Né? Então, a reprodução em cativeiro só tem sucesso se houver uma gestão genética, um manejo genético, e ter um estoque suficiente em cativeiro. Né? Aí a gente tem o enriquecimento ambiental, que eu falei para vocês, que aumenta o bem-estar das espécies. Né? A gente vai ter enriquecimento para aumentar o bem-estar, porque isso fica mais à vontade de se reproduzir. Né? Então a gente tem várias técnicas, desde técnicas menos invasivas, como técnicas mais invasivas. Né? Como estimular a alimentação em movimento, impedir predadores, ou mesmo treinamento diversos desses animais. Então, pessoal, toda a base teórica que eu apresentei nessa aula é para a gente aplicar nessas áreas. Né? Com esse conhecimento teórico, a gente consegue trabalhar a estratégia de conservação. Tá? Bom, então é isso. Semana que vem, hoje a gente vai ver o filme e ver algumas coisas. Hoje a gente vai tratar as interações ecológicas. Eu acho que é o gato. Ele foi de reto aqui. Não, a gente é que é isso, Luizão? Dá um cavalinho de pau ali. Ah, tá, vou deixar que eu tenho atividade pra ele. Falou. Vai ficar pra estar não pode noite.
bom demais. Tá bom, velho. Falou. Valeu, amor. Vou tomar café, né? Eu vou voltar na aula. Ô Cris, como é que a temperatura faz aí? Mas tá marcando, mano. E médico falou que só vai como eu coloquei ela no bolso, então é perigoso tirar cair a bolsa. Tá vendo? Chegar mais um curioso, mas. Aquela hora lá na aula do Não, tem escola lá. do computador lá, mas eu não queria não, falei. Pior que esse tipo de manhã tá muito frio, de tarde faz esse calor. Aí chega no fim da tarde ali e volta esquiando. Tá jogando bola de noite ou... Jogou? Ô, bom que... a bola de noite também vai ser beleza também, né? Tipo assim, depois que o corpo esquentou o dia... Vento tá, né? Porque lá não tem. Só faz... O cara tava dormindo, cara. Luizão, na frente do Marcão. Luizão. Ele falou pra ele, professor, você que viu um filme, eu falei, ele faz isso. Mas eu acho que Eu tava rachando o bico, eu tava respondendo. Vou tomar café aí hoje? Bora. Pô, tinha que deu o Gabriel Malozar aquele Celta. Falou que vai virar lá na frente. É perigoso deixar o Gabriel manobrando aquele Celta sozinho. Ele falou que vai virar lá na frente. ele vai te pedir no final?
sei. Valeu, pô. Falou, Edu. Deixa eu ver fazer uma canção. Carol. Faz. Aí não dá não. Ainda mais que tipo assim, é 6 slides, cada slide tem mais de tipo assim, mais de 20 folhas tem tranquilo cada slide. Só abaixando da hora. Olha o favor do negócio do fantástico do mundo. Você que fez isso aí? Não, meu. Ué, eu baixei. Eu mostrei lá. Eu tô aqui. Carroça, mano. Até o ó. Direto aqui também. Até o ó. Vem, até o ó. Mano, até amanhã. Falou. Bom demais? Bom? Tô sumido? Eu sumido? Tá, aí. Tudo fácil. Que isso, tá doido? Eu tenho nada de dizer que não é verdade. Eu vou embaixo lá só pra falar aqui. Já foi, tudo foi com ela. Claro que não, dá muita gente bebe aí. Não, eu falo assim.
Ei, nego. Quanto tempo? Jogo. Foi, não é, Fábio? Esse cara não me ameaçaram. Nada, sozinho. Viu? Quando? Tá assistindo a aula dele? Ué, a hora que sai da minha aula, Tá lá doido, de filho. dentro, ele tava lá na segunda hospedagem. Tava assistindo a aula dos outros lá, não filho? Eu não lembro disso não. Não, Quer me complicar? Se eu ficar aqui, mano. O cara tá assistindo a aula da Daiane lá. Tá doido. A aula aqui, ó. Na aula da Daiane. Não tá batendo, né? Tem que tá, quando nós chegando já com tá? É pra ele. Tem outro aqui, tá, Josinha? Eu não vou manter o meu. Hoje tem Flamengo, porra! Aí, caralho, velho. Flamengo contra quem? Deportivo Tati. Ó, bro! Você que tá tendo É, agora. Dá perde. Hã? Dá perde. Entendi porra nenhuma. Se abusar, ainda perde. Flamengo. Que perde, caralho? Tá em casa, como é que perde? É hoje não? É hoje, é hoje. Hoje é hoje. Você tava tendo do Chelsea, não tava, Agonia mesmo? De 4 horas, sei lá. Chelsea? Chelsea e um time lá, time cheio lá. Acho que o Chelsea tava perdendo 1x0, sei lá. Quando eu. Caralho, o Flamengo não pode perder não, viado. Caralho, Flamengo. Perder. Caralho, que isso? Não, pera aí. A situação tá boa, não. Caralho, fudeu. Ô, viado. O Flamengo. Não, eu te juro. O Flamengo tá em segundo no grupo. Com saldo de gol de 2. Tem que meter no mínimo uns 3 Ih, rapaz. contra o Deportivo. Tem que meter 3 gols contra o Deportivo. Não tomar? Hã? E não tomar? Não. Ah, tá. E não tomar também. E rezar pra LDU perder. É. Ou então se a LDU ganhar, que seja 1x0 só. Caralho, que Será? Será? Que isso? Não, a LDU tá contra o Central Córdoba. Acho que não ganha, não. Eles empataram. O Flamengo tem que ganhar ou empatar com um saldo de gols absurdo, tipo 4x4, 3x3. Ou então. E a LDU tem que perder de qualquer jeito. Não pode ganhar. Se o Flamengo empatar 1x1 e a LDU empatar com 0x0, o Flamengo passa. Tem que depender do outro jogo também. É o último jogo, velho. O Flamengo tá no segundo colocação do grupo. Se perder, vai pra Sul-Americana, merda. Aí fica feio. Fala comigo, patrão. Quanto tempo? Bom? Gostar criança, né? Bom demais. Vamos lá então. Tá bom?
se a senhora achar, pode chamar ele lá pro programa. Geralmente ele aparece. Tá? Muito obrigado. Uma besteira que vocês já fizeram. Besteira? Ah, baseado no Marrone. Ah, eu juntar com os dois. Uma besteira que vocês já fizeram. Ah, baseado no Marrone. Ah, eu juntar com os dois. E o meu outro produto. Como carboidrato, Não, mas também não, antigamente não tinha nada. Não tinha tijolão. Quer ganhar Bitcoin de graça? Eu vou mostrar o seguinte desse normal que ele foi feito. É o seguinte, eu não Ah, vai tomar no cu. Disse a putinha. Ah, moleque feio do caralho. Ah, tá bom, Catinga de cachorro. Caralho, a família do Guilherme. Vai porra. Aí brincou. Falou, moço. Valeu. Lembra lá em casa? Vai lá dentro aqui. Ai, oh,